Hoje eu quero falar sobre um tema bem curioso, que é o suposto papel de Satanás na purificação dos pecados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Desde já, eu peço que você siga a lei dos 3 Cs. Curta, compartilhe e comente os vídeos desse canal para que mais pessoas, mais irmãos possam aí crescer na fé, dar uma razão, como diz 1 Pedro 3,15, dar uma razão da sua fé, das suas crenças e auxiliar outras pessoas também que tenham dúvidas a se firmarem na fé em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. Nós estamos dando continuidade aos nossos vídeos sobre uma questão curiosa, o Adventismo. Já mostrei em alguns vídeos anteriores as razões pelas quais o Adventismo vê as igrejas evangélicas não como igrejas cristãs, genuínas, mas como fazendo parte de um grupo que segue uma grande apostasia, um grande desvio da fé e que tem doutrinas que são contrárias às Escrituras, segundo os adventistas. Hoje eu quero falar sobre um tema bem curioso, que é o suposto papel de Satanás na purificação dos pecados. É exatamente isso. Talvez você nunca tenha ouvido essa questão e possivelmente porque você lendo a Bíblia apenas você jamais conseguiria chegar à conclusão de que Satanás, aquele que instigou lá no início o pecado de Adão e Eva, que Satanás tenha alguma relação, de alguma forma, com algum tipo de expiação. A ideia da expiação sempre é a ideia de purificar, perdoar, limpar a culpa do pecado, já que o pecado não é algo material, apesar de se materializar. É um desejo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E como nós podemos entender essa doutrina dentro do Adventismo? Primeiro, os adventistas, através da sua literatura, e aí eu quero citar Ellen White, e depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre Ellen White, porque muitas vezes os adventistas dizem, tudo que vocês falam, vocês mencionam como se Ellen White fosse aquela que define a estrutura doutrinária da igreja e, na verdade, as doutrinas da igreja adventista, segundo eles, vêm apenas das Escrituras. Será que isso é verdade? Esse vídeo é exatamente para demonstrar que nas palavras isso é muito comum pelos adventistas, ou na boca dos adventistas. Agora, de fato, nós não conseguimos ver isso. E eu vou mostrar através das literaturas adventistas e de outras aqui. Então, eu tenho aqui em minhas mãos o livro O Grande Conflito de Ellen Goldwhite, tá certo? Essa é uma edição publicada pela casa publicadora brasileira, a editora oficial dos adventistas aqui no Brasil. E aí, ao tratar sobre esse assunto, um assunto que olhe como a Bíblia trata a princípio. Antes de mencionar o livro, eu quero ler um texto bíblico para você entendê-lo. Em Hebreus capítulo 9, você pode ler o capítulo 9 e 11 de Hebreus todo, pausadamente, com bem atenção, para que você perceba e veja que essa doutrina adventista não tem nada a ver com a realidade bíblica. Olha o que diz Hebreus capítulo 9 a partir do verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador.
Então, esse é um texto bem curioso de Hebreus capítulo 9, que mostra que Jesus cumpriu na sua morte e ao entrar no céu, né, de forma simbólica, ele cumpre um requisito fundamental na doutrina da expiação do Antigo Testamento. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava e fazia um ritual de purificação. Traziam 2 bodes, um desses bodes se lançava sorte sobre os 2, um deles era sacrificado, era morto, e o sangue aspergido no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, aonde ficava ali os querubins e ficava a arca dentro, né? Na verdade, o propiciatório é esse móvel onde tinham os 2 querubins no lugar santo dos santos e aonde estava ali guardado a Arca da Aliança, a questão das tábuas da lei, enfim, tudo isso fazia parte desse móvel. E o livro de Hebreus fala de uma forma simbólica, como se ele tivesse cumprido um tipo, ou seja, algo que é simbólico no Antigo Testamento, real, mas também simbólico, tá ok? Não apenas real, mas real e também simbólico, e não apenas simbólico. Então, algo que é real e também simbólico, e que se cumpre de alguma forma no Novo Testamento, revelado no Novo Testamento, pessoal. Não é que, senão nós vamos seguir um campo de alegoria interminável, porque vai depender da criatividade. Se eu não pegar o que está lá e dizer, olha, isso aqui é um tipo, e é porque um tipo, porque tem esse antítipo, ou seja, esse cumprimento no Novo Testamento, nós não vamos conseguir limitar o que é e o que não é. Preste bem atenção no que Ellen Goldwhite diz sobre um aspecto essencial do sacrifício que é falado em Hebreus 9 e também no capítulo 10. Ela diz, a obra do juiz investigativo, página 485 e 486 do Grande Conflito. A obra do juiz investigativo, a extinção dos pecados, deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Então, os pecados não foram extintos pela obra expiatória de Cristo. Ainda serão, os pecados ainda serão extintos, obviamente os pecados dos que creem, em um determinado momento antes da sua vinda. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. A Bíblia não fala isso em lugar algum. O que a Bíblia diz é que um dia nós temos o julgamento das obras dos crentes, você pode dar uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando a obra de cada um vai ser verificada, e você tem também o juízo final, quando os mortos ímpios vão ser ressuscitados também, para ser dado o seu veredito de culpa. Mas você não encontra entre esse juízo e o outro, precisa de um malabarismo exegético terrível dos adventistas, para que você chegue a essas conclusões que eles só chegam a partir das explicações de Ellen White e de outros escritores adventistas. E aí, ela continua dizendo o seguinte, no culto típico, ok? Lembra lá, tipo Antigo Testamento, antítipo, cumprimento do tipo do Novo. O sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no final da sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação. Hebreus 9, 28. A fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária, Levíticos 16, 22. De igual modo, Satanás, levando a culpa dos pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na expiação final do pecado e do livramento de todos que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Então, olhem que coisa interessante. Ellen Goldwhite consegue colocar dentro do cumprimento desse ritual do santuário para o suposto perdão, o exame, juízo dos pecados dos salvos, ela consegue colocar Satanás como sendo aquele que simbolicamente é o bode emissário, ou seja, existe um bode que o sangue era derramado, esse é Cristo, mas existe um outro
cujo sangue não é derramado, mas os pecados são postos simbolicamente com a imposição de mãos do sumo sacerdote, confessando os pecados da nação. Lembrar que isso era o Yom Kippur, o dia da purificação nacional, um ritual realizado uma vez por ano, diferente dos outros rituais que existiam, com o derramamento de sangue, com sacrifícios, inclusive sacrifícios de cordeiro, sacrifício diário. Esse era como se fosse um perdão nacional. Tá ok? Agora, se você prestou bem atenção, ela vai mencionar exatamente este bode emissário. Ela vai dizer exatamente que este bode emissário, ele é aquele que vai carregar os pecados, ok? Então, nós temos essa informação dentro dos livros adventistas das literaturas. Agora, o que é interessante é por que a Igreja Adventista associa a ideia do bode a Satanás? Por causa do livro apócrifo. Ou seja, a Igreja Adventista pega o nome de um demônio. Quando você lê o livro de Enoque, no capítulo 6, do capítulo 6 ao 10, você vai ver a história de alguns anjos que se rebelaram, e um deles é Azazel. Azazel foi era um anjo e ele se tornou um demônio, um grupo de anjos que desceram sobre o Monte Hermon, e naquela região eles, a partir dali, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. É uma interpretação usada até hoje para muitas pessoas de Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E aí, esse texto mostra a corrupção da espécie humana através de vários anjos que se tornaram aí seres caídos, e um deles é chamado de Azazel. E é dado uma ordem ao anjo Rafael, dizendo, e a Rafael disse o Senhor, amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas, cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo, deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhes o rosto para que não veja a luz. No dia do grande juízo, preste bem atenção a essa palavra, ele deverá ser arremessado ao terminal de fogo. Purifica a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhes a salvação, para que terminem os seus sofrimentos e não se percam todos os filhos dos homens em virtude das coisas secretas que os guardiões, que é o nome dado também a esses anjos que caíram, se rebelaram, revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribui todos os pecados. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia atribui uma obra de Cristo e distorce um texto bíblico a partir dessa forma, a partir de um livro apócrifo que chama uma história que não está na Bíblia, mas que foi criada pelos judeus no período intertestamentário. O livro do Gleison Arquet, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, um grande erudito do Antigo Testamento, quando ele comenta sobre Levíticos 16, que é o texto, ele interpreta Azazel dizendo o seguinte, e ele era um erudito em hebraico, ele diz, o primeiro bode deveria ser imolado no altar, o segundo deveria ser escolhido mediante sorteio para ser sacrificado vivo, e chamava-se Ezazel, palavra que talvez devesse ser vocalizada como Ezazel, um bode de partida. Então, simplesmente, a Igreja Adventista pega uma palavra do hebraico, distorce essa palavra, o sentido dessa palavra, a partir do livro apócrifo de Enoque, e introduz isso como Satanás tendo um papel central no carregar dos pecados, das culpas de todos os pecadores e, por fim, da destruição deles. Isso é só para você ter ideia de como o Adventismo criou doutrinas estranhas, controversas e totalmente distantes da revelação bíblica. A palavra de Deus nos diz que Jesus expiou os pecados, não Satanás. Satanás não tem nenhuma obra em nada disso. Então, eu espero que isso tenha ficado bem claro e que Deus nos ajude a crescer um pouco mais na fé, entender mais essas questões e parar com essa ideia, não é, de achar que, pastor, isso é apenas mais uma interpretação bíblica. Não, pessoal, isso não é apenas uma interpretação bíblica. Atribuir a Satanás qualquer tipo de obra que esteja relacionada ao afastamento do pecado, como era claramente o tipo do Antigo Testamento em Levítico 16, é uma discrepância e algo que chega a ser blasfemo. Jesus carregou os nossos pecados
E só ele poderia ter esse poder, como diz o profeta Isaías, ele carregou sobre si. Então, nós não temos dúvida, nenhuma dúvida, de que Cristo é, sim, aquele que cumpre os dois símbolos do ritual, aquele que morre e aquele que remove. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, continue estudando a palavra e não se deixe levar por nenhuma doutrina estranha às verdades reveladas de Deus. Curta, compartilhe e comente os vídeos desse canal para que mais pessoas, mais irmãos possam aí crescer na fé e auxiliar outras pessoas também que tenham dúvidas a se firmarem na fé em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. Fui.